Olá, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de graus que existem em nossos olhos. Para entender isso, é importante sabermos que existem duas lentes no nosso olho. Uma é a córnea, que tem um grau fixo de 40 graus. Já o cristalino, que é a outra lente, tem um grau variável de 20 graus. E por que o grau do cristalino é variável? Porque o cristalino acomoda, ou seja, ele faz o processo de foco para perto. E quando ele faz esse processo de foco para perto, ele aumenta seu grau para que nós tenhamos mais nitidez da visão de perto. Bom, essas duas lentes, quando estão funcionando, elas fazem com que toda a luz que incide em nossos olhos sejam focadas diretamente na retina. Acontece que em algumas situações ocorrem erros. Por exemplo, o paciente míope é aquele em que o foco, ao invés de ser na retina, ele acontece antes da retina. Isso se dá ou porque a córnea e o cristalino tiveram uma convergência muito maior do que o normal, ou então porque o nosso olho é maior do que o normal. Outro tipo de erro é quando o foco se forma atrás da retina, e esses pacientes são chamados de hipermétrope. E isso acontece por quê? Ou porque o olho é muito pequeno, ou porque o poder de convergência da córnea e do cristalino foi pequeno. Outra situação são os astigmatas. O que é um paciente astigmata? É aquele paciente e que tem dois focos. Por que isso acontece? Porque a córnea, geralmente, ela tem uma área que tem um poder de convergência maior do que a outra. E aí você vai desenvolver dois focos. Bom, como é que a gente corrige todas essas situações? No paciente míope, que é aquele que o foco se forma antes, vamos usar lentes que jogam a imagem para trás, lentes divergentes. E, portanto, jogando a imagem para trás, esse foco vai acontecer sobre a retina. Nos pacientes hipermétropes, nós vamos aumentar o poder de convergência da córnea do cristalino usando as lentes convergentes. E essas lentes convergentes vão puxar a imagem para cima da retina. E no paciente astigmata? No paciente astigmata, vamos usar lentes que divergem a imagem, ou seja, que jogam a imagem para trás, exatamente no local da córnea onde tem maior convergência. Por isso o astigmatismo tem um eixo. E o que é a presbiopia? A presbiopia é a perda da capacidade de perto, que acontece em torno de 40 anos, porque o cristalino parou de ser flexível, então ele não consegue mais sofrer o processo de acomodação. Então, nessa situação, vamos ter que prescrever lentes para perto.